A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os meus queridos e amados irmãos, irmãs, amigos e amigas de todo o Brasil. Quem vos sauda nesta manhã com a paz do Senhor Jesus Cristo é vosso irmão em Cristo, pastor Raimundo Clenier, dizendo para você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que você possa ter um maravilhoso dia, cheio das mais ricas bênçãos de Deus. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possa invadir as vossas almas, vossos corações, adentrando em vossos lares, abençoando vossas famílias. Estamos adiantando ao vivo, né? Na nossa live, A Voz do Pastor, este programa que Deus tem nos concedido de estarmos de segunda a sexta-feira, todos os dias, às 9 horas da manhã. E no final de cada programa estaremos orando, meus irmãos. Não esqueçam, né? Não esqueçam, né? Que estaremos no final de cada programa orando com você. Orando pelo teu trabalho, orando pela tua família, orando pelos teus amigos, orando pelos teus vizinhos, orando pela nossa nação brasileira, nossa pátria brasileira, quer dizer, pelos moradores do Brasil. E porque senão também de todo mundo, né? Nossos irmãos em Cristo, os missionários que estão no campo de batalha, as missionárias, os pastores, as lideranças que estão na obra do Senhor, fazendo a obra. Um abraço a todas aquelas pessoas que têm dedicado um tempo exclusivo para Deus, na sua obra, na seara do Senhor. Fico alegre, fico feliz, porque ainda tem pessoas que amam a Deus, amam a sua palavra, estão dispostos a pagar o preço, pagar o preço em prol da obra do Senhor. Seja bem-vindo, meu irmão Éder, Anthony, Deus te abençoe. Também nosso irmão Claudemir Pinheiro, Deus abençoe. Deus te dê graça, também demais irmãos que estão nos acompanhando, irmãs, dizendo que vocês são muito bem-vindos e aqui nós estamos para fazer a obra de Deus, ministrando assim a palavra do Senhor. Uma palavra que possa edificar a tua vida, orando pelos enfermos, orando pelas pessoas carentes, necessitadas, pessoas que precisam, né, da presença de Deus. Precisamos muitas vezes nos despir do orgulho, da vaidade, da soberba, nos tornarmos humildes, simples, igual foi o nosso Mestre, Senhor Jesus Cristo. Ele era perseguido, injuriado muitas vezes porque ele comia com os pecadores. Ele parava uma multidão que o seguia para curar um cego, um aleijado, um mudo, um paralítico. Jesus nunca olhou para a aparência do ser humano, mas ele olhou para a alma, para aquilo que a pessoa precisava, e nós não podemos ser diferentes. Ao menos ter um sentimento de amor para com o nosso próximo. Mas um amor sincero, não um amor egocêntrico, não um amor egoísta. Um amor que, ao olharmos para o pobre pecador, possamos fazer uma troca, como se nós estivéssemos naquele lugar daquela pobre alma. Parece que eu vejo, né? Parece que eu vejo assim, os olhos voltados de Jesus quando ele ia passando ali por Jericó. Parece que eu vejo ali aquele cego gritando em voz alta à beira do caminho. O desespero era tanto que talvez o desejo daquele cego, porque alguém já tinha falado para ele, era de conseguir a ver Jesus. Talvez ele não queria uma moeda, não queria um dinheiro, não queria fama, não queria status,
mas talvez o seu sentimento era ter o privilégio de conhecer Jesus. E a gente que é devoto do Senhor Jesus, que lê a palavra do Senhor, parece que eu vejo ele olhando para a terra e dizendo: ainda tem muitas pessoas cegas que eu quero curar. Eles estão à beira do caminho, estão à beira da estrada, estão à beira do abismo, à beira do precipício, e eu quero que os meus filhos vá de encontro deles, assim como eu fiz, que eles o façam também. Mas muitos têm passado de largo e têm esquecido de que à beira do caminho, à beira da estrada, à beira do precipício, à beira do abismo, à beira da morte, tem muitas pessoas que desejariam ter um encontro com Jesus. Ele já partiu dessa terra, fez a sua obra, mas ele deixou para nós obedecer o ide dele e pregar o evangelho. Mas parece que muitas pessoas ainda não aprenderam com ele, estão passando direto. E ali diz que aquele cego, quando viu, né, que Jesus vinha vindo, ele não viu com os seus olhos, mas ele sentiu pelo tropel da caminhada das pessoas. E ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenhas misericórdia de mim. Diz a Bíblia que as pessoas que iam na frente, os discípulos que iam na frente, foram até ele e disseram: cala a boca, fica quieto. Não atormentes, não apavores, não atrapalhes a caminhada do mestre. Mas o mestre fita os seus olhos, ouvindo o grito daquele pobre homem que tão somente queria ver, queria enxergar, queria uma bênção do mestre. Cala a boca, fica quieto. E quantas pessoas têm tentado fazer você calar a boca, fazer você desistir, fazer você ficar quieto, quieta? Ah, mas quem é, pastor? Os próprios crentes, os próprios cristãos, aqueles que se dizem evangélicos muitas vezes, com inveja do teu chamado, porque Jesus está parando uma multidão para atender o teu pedido, porque você tão somente quer ver ele, quer se aproximar dele. E eles foram lá e mandaram ele calar a boca. E diz a Bíblia que ele não se intimidou, ele gritava cada vez mais. E é assim que eu quero dizer essa palavra de ordem para você. Não importa quem manda você calar a boca, não importa quem tem se levantado para fazer você parar na caminhada, não importa quem tem tentado travar o teu chamado, o importante é você gritar, porque Jesus está passando pelo caminho nesse dia de hoje. E ele quer fazer uma pergunta para você que muitos não fizeram e não tinham coragem de fazer. Diz a Bíblia que Jesus, ouvindo eles, mandar ele ficar quieto e parar, disseram para ele: olha, o mestre te chama. Os mesmos que mandaram ele calar a boca. Então Deus manda dizer para você nesse dia: os mesmos que tentam atrapalhar o teu ministério são os mesmos que vão correr atrás de ti, dizer: Deus é na tua vida, Jesus é na tua vida. Os mesmos que muitas vezes tentaram fazer você se calar, fazer você parar, tentar fazer você desistir, são os mesmos que vão ter que ir até você pedir oração, pedir ajuda, e você, como bom servo, como boa serva, vai ajudar. Porque nós não podemos nos tornar igual àqueles que nos perseguem. A Bíblia chega a dizer que se o teu inimigo tiver fome, você tem que dar de comer, e se ele tiver sede, tem que dar de beber. Não tem problema nenhum. Ele vai permitir as pessoas te afrontarem, falar mal de ti, mas depois, quando eles precisar, você não vai fazer a mesma coisa. Você vai ajudar. E aí diz a Bíblia Sagrada que Jesus para e faz uma pergunta para aquele cego: o que queres que eu te faça? Eu não sei, meu irmão, não sei, minha irmã, talvez nessa live, talvez alguém que ainda vai ouvir o nosso programa, talvez alguém que vai ver os nossos vídeos no nosso canal do YouTube, está esperando de uma pergunta de Jesus, está esperando uma resposta de Jesus. E ele perguntou, Jesus perguntou para o cego: o que queres que eu te faça? Ele está perguntando para você o que você quer que Jesus faça na tua vida. E você pode dizer assim: Jesus, eu preciso de um milagre na minha família, eu preciso de um milagre no meu trabalho, eu preciso de uma cura. Você tem que falar para Jesus.
Não adiantava naquele exato momento falar para aquela multidão que estava com Jesus, não adiantava falar para os discípulos, porque quem estava com o poder e autoridade era Jesus. E quando nós pedimos muitas vezes para as pessoas, elas não têm nada para nos oferecer, mas Jesus tem. Jesus tem para te oferecer, e ele perguntou para o cego: o que queres que eu te faça? E ele disse: que eu veja. E Jesus não disse assim, então toma, veja. Não, Jesus disse: a tua fé te salvou. Recebeu duas bênçãos ao mesmo tempo: a cura das vistas e o perdão dos pecados, e a sua salvação, porque por causa da sua fé. Então o que eu quero dizer para você? Use a tua fé. Aquela fé genuína que Deus te deu. Não importa se as pessoas têm se levantado contra ti. Muitas vezes as pessoas, porque estão ao lado de Jesus, ou porque estão já dentro da igreja, ou porque receberam algo de Jesus, eles pensam que Jesus deu algo para eles e não tem mais nada para dar para ninguém. Eles querem se adorar da bênção que Jesus deu e não querem que as outras pessoas recebam também a bênção. E ficam julgando, achando que elas não são dignas, que elas não são merecedoras também de uma bênção do nosso Mestre. Mas não é assim, ele veio para todos. O nosso Jesus não faz acepção de pessoas. Ele veio para o rico, ele veio para o pobre, ele veio para a viúva, ele veio para o órfão. Ele diz Tiago, o apóstolo Tiago, irmão de Jesus, no capítulo 1 da sua epístola, e no versículo 27 ele diz bem assim: olha, a religião pura e imaculada para com Deus é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e se guardar incontaminado deste mundo. Olha, os verdadeiros religiosos não estão olhando pela placa denominacional, pelo ministério, não. Estão olhando pela alma do oprimido, da viúva, do órfão, do mendigo, do desamparado. É esta a verdadeira religião. Então, muitas vezes as pessoas se apegam nas suas placas denominacionais, nos seus ministérios terrenos, e esquecem que a igreja se chama almas, pessoas. E Jesus diz, né? Capítulo 16, versículo 18 de Mateus: eu também te digo que tu és Pedro, e sobre essas pedras edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que igreja é esta? A família cristã. Os filhos de Deus. E a família de Deus, ela não tem cor, ela não tem raça, ela não tem tribo, não. A família de Deus são aqueles que aceitaram o seu filho, o seu único filho, como salvador das suas vidas, das suas almas. Não importa se é preto, se é branco, se é amarelo, se é azul, se é pardo, não interessa. Não interessa se é japonês, se é chinês, se é brasileiro, se é americano, não interessa. Papai ama todos iguais, todas as pessoas iguais, desde que elas se rendam e reconheçam o seu filho como único e suficiente salvador da sua alma. E a Bíblia diz, o nosso Jesus disse, né? Todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu os lançarei fora. E o cego foi ter com Jesus. Ele não lançou fora. Como é que você estava quando foi para Jesus? Quebrada como eu estava? No fundo do poço como eu estava? E aí o Senhor tem misericórdia da nossa vida, dá-lhe um banho da sua misericórdia, nos alcança com a sua graça, e aí as pessoas acham que porque o Senhor teve de misericórdia da vida deles, se tornam arrogantes, soberbos, orgulhosos, passam de passo largo e esquecem que foram alcançados pela misericórdia do Senhor e não querem mais saber de buscar as almas e dar testemunho, de dizer que foi alcançado pela misericórdia do Senhor. Assim como a parábola do bom samaritano. Diz a Bíblia Sagrada que certo homem descia
de Jerusalém para Jericó. Jerusalém é no alto. Jerusalém é a cidade santa, cidade sagrada. Jerusalém pode simbolizar a igreja. A pessoa estava ali na igreja, muito tempo na igreja. Mas resolveu, tomou uma decisão errada, tomou uma atitude errada, resolveu ir embora da igreja, resolveu sair da igreja. E desceu para Jericó, e Jericó simboliza o mundo, desceu para o mundo. Desviou dos caminhos do Senhor. Talvez não passou pelas lutas, pelas dificuldades, e diz nessa parábola que no meio da caminhada ele foi assaltado. E toda aquela pessoa que está na igreja, que está servindo a Deus, que resolve deixar a Jesus e ir para o mundo, vai ser assaltado pelo nosso inimigo, porque a Bíblia diz em João 10:10 que o diabo veio senão para roubar, matar e destruir, mas disse Jesus: eu vim para dar vida e vida com abundância, eu vim para pisar na cabeça da serpente. Gênesis 3:15 diz a Bíblia Sagrada que da semente da mulher nasceria um que pisaria e esmagaria a cabeça da serpente, e Jesus esmagou a cabeça da serpente e nos deu autoridade para esmagar, pisar em cima de serpentes e escorpiões. Eu não sei por que você está com medo, meu irmão, minha irmã. Você tem autoridade porque Jesus nos outorgou, nos deu autoridade. E aí aquele pobre homem, caído à beira da estrada, assaltado pelo inimigo, açoitado pelo inimigo. Diz a Bíblia, quem vem passando por ali, um sacerdote. Sacerdote é os que cuidavam do templo, da sinagoga. Sacerdote simboliza um obreiro hoje da casa de Deus, um pastor da casa de Deus, mas diz que ele passou de largo. Diz que ele não deu bola para o homem caído. Diz a parábola que o homem passou de largo, fez de conta que não viu, está caído, te rala. É assim que está acontecendo nos dias em que nós estamos vivendo. Ah, o irmão pecou, errou, deixa Deus tratar. Não, meus irmãos, não é assim que funciona. O evangelho é de amor, temos que encostar o ombro, ajudar o nosso irmão, ajudar a nossa irmã. E o sacerdote passou de largo. Diz a Bíblia que depois também vem os levitas. E o levita também passou de largo. Os levitas atendiam no templo, meus irmãos. Não adianta estar dentro da igreja e não ter compaixão. Não adianta estar dentro da igreja e não ter amor. Não adianta estar dentro da igreja e não ter visão espiritual. Não adianta estar dentro da igreja e na hora que vê o faminto, o miserável, passar de largo. Eu agora sou crente, não vou me contaminar. Que contaminação é essa? Jesus comia com os pecadores. Jesus se assentava com os pecadores na volta da mesa. Pregava o evangelho, pregava a palavra. Estamos cheios de fariseus hipócritas. Diz que conhece a lei, mas não conhece a lei da verdade, a lei do amor. O amor ágape, aquele que ama, aquele que se entrega a sua vida por amor às almas. E diz a Bíblia Sagrada que também vinha quem? O samaritano. Quem dava bola para samaritano, meus irmãos? Os samaritanos naquele tempo nem se davam com os judeus. Se nós olharmos para a Bíblia Sagrada, no capítulo 4 de João, nós vimos aquela mulher samaritana. Quando Jesus pediu água, ela: eu vejo que tu és judeu. Os samaritanos não se dão com os judeus. Que vem tu me pedir água? Às vezes tem barreiras, irmãos, aleluia, muitas vezes religiosas. A placa A não dá com placa B. O ministério A não se dá com o ministério B. Hipocrisia. Ou somos filhos de Deus ou não somos filhos de Deus. Ou servimos a Deus ou não servimos a Deus. Aí diz a Bíblia Sagrada que vem vindo um samaritano. Olha a palavra. E diz que ele se moveu de íntima compaixão. Quem tem amor para dar, dá. E samaritano, irmãos, usou de compaixão. Quer dizer, não era um grande religioso, não era um levita, não era um crente da época, não era o adorador de verdade, não, mas ele tinha compaixão. O que interessa para Jesus é ter compaixão pela alma. Hoje tem pessoas que até dão dinheiro, dão oferta, mas não tem compaixão. Tentam comprar as bênçãos com as misérias materiais, dando cesto básico, oferecendo algumas migalhas aquilo que está sobrando.
Verdadeiro amor não é desta maneira, não é desse jeito. E diz a Bíblia que o bom samaritano, não era um péssimo samaritano. O bom samaritano compadeceu-se, desceu da sua cavalgadura, ungiu com óleo ali e levou para uma hospedaria. Sabe o que está faltando? Homens e mulheres que têm o espírito do bom samaritano, que use de compaixão para com seu irmão, para com a sua irmã, para com o pobre. Ah, tá passando fome? Deixa morrer de fome. Ah, tá na droga? Deixa morrer na droga. Não é assim que Jesus nos levantou. Não é para isso que Jesus nos levantou. Ele nos levantou para ir obedecer o Evangelho, pregar o Evangelho a toda criatura. Seja ela qual for, o Evangelho tem que ser pregado. A palavra do Senhor, ela liberta, ela transforma, ela cura. Agora, hoje, pelo primeiro erro que a pessoa faz, eles já condenam. Já levam para o tribunal do júri. Está condenado. Está condenada. Igual aquela pobre daquela mulher do capítulo 8 do Evangelho de João. Aquela mulher que foi pega em pleno ato de adultério. É assim mesmo. É assim mesmo. É assim mesmo. Gente que anda só te cuidando para ver o teu erro, para te julgar, para te incriminar. É assim mesmo. Os legalistas da época, os religiosos da época, os fariseus da época andavam cuidando daquela mulher. E quando ela foi pega em pleno ato de adultério, eles levaram até Jesus. E agora nós vamos colocar Jesus na espreita. Ele conhece a lei, ele conhece os mandamentos, e a lei nos manda apedrejar até a morte. A morte. E quantas pessoas querem destruir a tua vida? Quantas pessoas já tentaram destruir a tua vida? Quantas pessoas já tentaram destruir a minha vida? Procurando algum erro, procurando alguma falha. Eles não estão preocupados para te ajudar. Eles não têm o espírito do bom samaritano. Eles não têm o azeite, não. Eles não têm o óleo, não. E o óleo aqui tem a simbologia do Espírito Santo. Eles andam na carne. Quem anda na carne não tem compaixão. Quem anda na carne não tem misericórdia. Quem anda na carne não perdoa. Quem anda na carne não quer ajudar ninguém. E se ajudar é por interesse. E diz a Bíblia Sagrada que Jesus está lá, né? E aqueles homens com as mãos cheias de pedra levaram aquela mulher e colocaram diante do mestre, aquela pobre daquela mulher, aquela miserável daquela mulher, que foi pega em pleno ato de adultério. E eles tentaram pregar para Jesus, sabia? Ainda tem gente querendo pregar para Jesus. Tem gente querendo ensinar o seu próprio mestre. Senhor, esta mulher foi pega em pleno ato de adultério. E a lei de Moisés nos diz que tal pessoa será apedrejada até a morte. É assim que os teus inimigos, é assim que os meus inimigos têm se levantado para tentar ver a minha e a tua derrota. Mas eles vão ficar envergonhados diante do nosso mestre. Eles vão ficar envergonhados diante de Jesus. E diz a Bíblia que Jesus escrevia na terra. Jesus escrevia na terra. E Jesus escrevia na terra, e aquela mulher, eu creio que atônita, e aquela mulher preocupada, vou perder a minha vida. E aquela mulher talvez com seu coração em pedaço. E Jesus olha para eles e diz bem assim: aquele que não tiver nenhum pecado, comece a jogar a primeira pedra. E aí, cada um fez um exame na sua consciência. E eu queria que neste dia muitas pessoas que estão me ouvindo, ou que ainda irão me ouvir,
possa fazer um exame na sua consciência. Será que você não está com as mãos cheias de pedra para jogar em alguém? Ou será que não tem pessoas na tua caminhada de fé que está com as mãos cheias de pedra para tentar denegrir a tua imagem? Tentar destruir a tua fé? Tentar te aborrecer? Tentar te magoar? Mas Deus, pela vontade do Espírito Santo nesta manhã, manda dizer que os teus acusadores vão ter que fazer um exame na sua consciência. E as pedras vão começar a cair das suas mãos. E as pedras vão começar a cair das suas mãos. E diz a Bíblia Sagrada que Jesus disse, olha, aquele que não tiver nenhum pecado não tem problema nenhum. Começa a tirar a pedra. Eu tenho que de repente as pedras começaram a cair da mão de cada um. Eu quero que as pedras começaram a cair no chão. A sua consciência começou a os acusar. Eu tenho pecado, também sou pecador. E diz a Bíblia que um por um começou a ir embora. E é assim que Deus vai fazer para os teus acusadores. É assim que Jesus vai fazer para aqueles que usam más línguas para te defamar, para falar mal de você, para te acusar, para tentar achar um defeito na tua vida. É assim, não importa se hoje eles estão com as mãos cheias, mas daqui um pouquinho eles vão começar a deixar cair as pedras. E eles começaram todos a ir embora. E diz-nos então a Bíblia Sagrada que Jesus olha para a mulher e pergunta, aonde estão os teus acusadores, mulher? E ela olha para o mestre e diz, olha, Senhor, foram embora, não tem ninguém. Eles não te acusaram, mulher? Eles foram embora, mulher? E Jesus olhou e disse para ela, mulher, eu também não te acuso, mulher. Vá e não peques mais. Olha, mulher, aquele pecado que você estava fazendo, sabe? O adultério que você estava cometendo, sabe? Não faça mais. Siga em frente agora. Eu vou te perdoar, mas não continue fazendo a mesma coisa que você fazia antes. Porque na tua volta está cheio de pessoas para te condenar. Eu vou te libertar, vou transformar a tua vida. Mas procura não fazer mais o que você fazia. E Deus manda dizer para você neste dia, nessa hora, aquilo que você fazia antes não volta a fazer mais, não. Mas Ele te perdoou de uma vez por todas. Mas os teus acusadores, eles não vão deixar de te perseguir. Eles vão embora no primeiro momento. Mas após você sair da presença de Jesus, eles vão estar de olho em ti novamente, vão estar te cuidando. Aquela ali não era aquela mulher que se encontrou com Jesus naquele dia? Eles vão cuidar para ver se ela não voltou a fazer a mesma coisa. Eles não vão largar de mão, não. Os nossos inimigos, os nossos adversários, eles não desistem, não. Todos os dias eles estão olhando para nós, para ver se a gente erra, para ver se a gente peca. Eles estão como que sem um juiz. Mas a Bíblia diz totalmente diferente. Se o teu irmão pecar contra ti, se tu souber que o teu irmão pecou, repreenda, exorta, ama ele, ama ela. Mas as pessoas estão na volta agora para matar. Eles querem destruir a minha e querem destruir a tua vida. Mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E volto lá na parábola do bom samaritano para completar a mensagem, porque as horas se vão rápida. E diz a Bíblia Sagrada que ele leva então na sua cavalgadura, unge com vinho, com azeite, e coloca numa hospedaria. E naquela hospedagem ele chama o homem lá e diz, olha, cuida bem deste homem. E eu vou deixar aqui 2 denários. E eu vou partir. E se quando eu voltar,
2 denários, faz 2000 anos, né, que Jesus se foi, né? Esse bom samaritano só pode falar de Jesus. Aleluia. E eu vou te deixar aí 2 denários. E se quando eu voltar alguma coisa a mais tiveres gastado, eu te pagarei. Aleluia. O bom samaritano não deve nada para ninguém. Jesus nunca deveu nada para ninguém, nunca vai dever nada para ninguém. O que tinha que pagar por amor do teu pecado e do meu pecado, ele pagou. Quando ele expirou na cruz do Calvário, ele disse: Pai, a ti entrego o meu espírito. Está consumada a obra. Ali ele bradou e pisou na cabeça da serpente, pisou na cabeça de Satanás, deu o brado da vitória e foi assunto aos céus. Você não deve nada, meu irmão. Você não deve nada, minha irmã. Jesus já pagou o que nós devia, viu? Ele já pagou, expirando na cruz do Calvário, derramando o seu sangue por amor de nós. Então não adianta o inimigo vir para cá com pedra na mão. Não adianta os teus adversários vir para cá falar mal de ti, dizer que tu é um fraco, dizer que tu é uma fraca, dizer que você não vai perseverar. É mentira do diabo. O diabo muitas vezes quer humilhar você, muitas vezes ele quer fazer você vir ao desânimo, mas pisa na cabeça dele e diz: olha, o Jesus me deu poder e autoridade para pisar na tua cabeça, serpente. Que Deus possa te abençoar, meu irmão. Que Deus possa te abençoar, minha irmã. Que você possa ter o coração do bom samaritano. Ver a pessoa caída, mas não deixar ela caída. Encostar o ombro. Paulo fala na epístola aos Gálatas, né? Levai as cargas um dos outros. E aí você pode dizer: mas pastor Raimundo, a minha cruz já está pesada e eu tenho que ajudar o meu irmão ainda a carregar dele? Talvez a cruz dele que ele está carregando, a cruz dela que ela está carregando, seja mais pesada que a tua. Ajude. Ajude a carregar a cruz do teu irmão. Ajude a carregar a cruz da tua irmã. Meu irmão, minha irmã, a Bíblia diz, Mateus 22:14, muitos serão chamados, mas poucos são os escolhidos. Ser escolhido de Deus é uma dádiva. Ser escolhido ou escolhida de Deus é uma das coisas mais lindas que pode existir na face da terra. Irmãos, não adianta ser governador, prefeito, presidente, embaixador. Se não for ministro de Cristo, de nada adianta. Se não tiver o nome escrito no livro da vida, irmãos, não adianta de nada. Eu prefiro não ter um nome nos jornais da cidade. Eu prefiro não ter milhões de seguidores, como muitas pessoas têm. Mas eu faço o inverso. Eu sou seguidor dele. Eu quero ser seguidor dele. Eu quero fazer como Paulo fez e disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E glória! Paulo entregou a sua vida de uma vez por todas, meus irmãos. Eita homem corajoso! Eita homem valoroso! No final da sua vida, ele: eu estou sendo oferecido em holocausto. Eu já estou sendo oferecido. Terminei a carreira e guardei a fé. E glória! Não interessa o que eles dizem, o que eles falam ou deixam de falar, irmãos. O interessante é você estar convicto que a tua fé é uma fé genuína, é uma fé verdadeira, mesmo de arrasto muitas vezes, mesmo na prova muitas vezes, minha irmã, mesmo na prova muitas vezes, meu irmão, você tem aquela coragem de dizer assim: não adianta, eu vou continuar. Como é que eu vou desistir? E a Bíblia nos diz, né? Para onde iremos nós, disse Paulo na epístola, né? Para onde iremos nós? Disse Pedro também, né? Quando Jesus disse:
Jesus ministrando um sermão, né? E açoitou ali, a Bíblia nem diz o que é que ele falou, né? Só diz que ele começou a falar ali, a palavra pegou forte, é assim mesmo. E aí diz que começou e todo mundo ir embora. De repente Jesus olha para os seus discípulos, faz uma pergunta e diz, olha, vocês não querem acompanhar eles também? Aí disse Pedro, Senhor, para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? E a pergunta é esta, para onde é que nós vamos correr? Vamos desanimar agora? Vamos parar agora? Bom, para onde nós vamos? Voltar para o mundo novamente? Voltar para o mundo de pecado, de miséria? Onde nós éramos escravos de Satanás, ele nos libertou, nos tirou de lá e nós vamos querer voltar? Não, irmãos. Retroceder nunca mais. Nós vamos seguir de frente carregando a nossa cruz. Irmão, minha irmã, carrega a tua cruz, viu? Pastor, mas está ferido meus ombros. Pastor, você nem imagina o que eu tenho passado. Meus irmãos, mas nós passamos, nós não ficamos. Nós não ficamos prostrados. Jesus não nos chamou para ficar prostrados, irmãos. Ele nos chamou para nós seguir em frente. Ele nos chamou para uma caminhada de fé mesmo. E diz a Bíblia que nós somos peregrinos em terra estranha. A nossa terra não é mais aqui. A nossa terra se chama Canaã Celestial. Mansões celestiais. O Senhor não quer nem que nós nos lembramos mais dessa terra. Diz a Bíblia que até um novo nome nós vamos ter. Vai até trocar o nosso nome. Eu não sei qual é o nome que ele tem para me dar. Não estou preocupado. Eu quero ir morar lá com ele. Eu quero ir descansar com ele. Eu quero ir para a eternidade com ele e dizer, Senhor, obrigado por teres te entregado na cruz do Calvário, Senhor. Eu quero dar um abraço em Paulo e dizer, Paulo, as epístolas que tu deixaste me serviu de bálsamo lá na terra. Paulo, o teu testemunho de fé serviu de bálsamo para a minha caminhada. Eu quero dizer para ele, valeu a pena, Paulo, teu sofrimento. Valeu a pena deixar de perseguir a igreja do Mestre para fazer a obra dele. Oh, glória! Aleluia, estou sentindo a presença dele. Estou sentindo a glória dele, estou sentindo a unção dele. Meu irmão, não olha para a luta. Não olha para aqueles que estão te dando pedrada. Pastor, as minhas costas estão doendo de tanta pedrada. Senhor, a minha alma está dolorida de tanto falar mal de mim. Estão falando mal de você. Dê glória a Deus e aleluia, porque também falaram mal do Mestre. Estão te apedrejando a ti, é? Aleluia. Eles apedrejaram a Estevão. Estão te açoitando a ti, é? Açoitaram muitas vezes o apóstolo Paulo. É? Então siga em frente, meu irmão. Siga em frente, minha irmã. O Senhor está vendo tudo que você está passando. Oh, aleluia. Vamos orar? Vamos orar porque as horas passam, se vão embora. E nós queremos orar por você. Agradecer a Deus por esta oportunidade. Agradecer a Deus, meu irmão, minha irmã, por você estar aí junto conosco, nos acompanhando. Somos alvos das vossas orações. A cada dia tem um gigante para que nós venhamos a enfrentar. A cada dia tem um urso para que nós venhamos a enfrentar. Mas até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. E vamos ficar em Filipenses 4:13, né? Tudo posso naquele que me fortalece. E no Salmo 91, né? Aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Meu irmão, tá cansadinho? Minha irmã está cansadinha? Descansa na sombra do Onipotente. Um dia nós iremos descansar na eternidade com o Mestre Jesus Cristo. Eu sinto que esse momento está chegando. Eu sinto que esta hora está chegando. Eu sinto que o arrebatamento da igreja está mais perto que nós possamos imaginar. Eu sinto que Jesus está de pé na porta do céu, porque no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, quando eles apedrejaram Estevão, diz que ele levantou seus olhos ao céu e diz que viu Jesus à porta dos céus. Ele já está de pé. Só basta o papai dar o sinal e dizer, meu filho, pode buscar minha noiva.
Pode buscar minha igreja porque ela está sofrendo demais. Vai buscar ela, vai. Oh, Jesus quer ter um encontro contigo, meu irmão. Jesus quer ter um encontro contigo, minha irmã. Oh, meu irmão, oh, minha irmã. Jesus está falando contigo nesse dia. Fica triste não. Fica triste não, levanta a tua cabeça. Alegra o teu coração, porque Ele está vendo a tua luta. Ele está vendo o teu sofrimento. Ele está vendo as afrontas que você está passando. Bah, pastor, parece que não vão parar de me atirar pedra. Parece que eles não vão dar um descanso para mim. Problema não. Sabe o que é? Ninguém atira pedra em figueira que não tem figo. É porque você está dando fruto. Se você está dando fruto, deixa de apedrejar. Amém? Vamos orar? Querido e amado Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Mais uma vez, Senhor, eu chego na Tua presença, Pai. Te peço perdão dos meus pecados, das minhas fraquezas. Quero te apresentar a Ti cada um dos Teus filhos, Senhor. Das Tuas filhas, das Tuas servas, Senhor. Que estavam e estão conectados conosco neste programa. Eu te peço a Tua bênção, eu te peço a Tua graça. Eu te peço a Tua proteção sobre a vida de cada um, Senhor. Tomas conta, Paizinho querido. Dá vitória. Dá graça, Pai. Ajuda cada um, Senhor. Pai, eu intercedo pela nossa nação brasileira, pelos governantes, pelas lideranças civis, militares, eclesiásticas, pelos Teus filhos, pelos missionários, pelas missionárias, pelos Teus servos, pelas Tuas servas, Senhor. Levanta mais samaritanos. Levanta mais pessoas de corações meigos, quebrantados, para ganhar almas para o Teu reino. Olha, Senhor, para o órfão, para a viúva, para o desamparado, Pai. Dando-lhe uns dias de paz. Adianta nos presídios, nos orfanatos, nos centros de recuperação, nos hospitais, nas enfermarias, nos pronto-socorro, nas UTIs, Senhor. Levanta pessoas que tenham seu coração meigo e que possa estar disposto a ganhar almas para o Teu reino. Eu te peço a Tua bênção, a Tua graça e a Tua proteção sobre cada um dos Teus filhos, Senhor, que tem nos acompanhado. Deus, dá-lhes um dia abençoado, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Se Jesus não voltar, até amanhã, às 9 horas, com mais um programa, A Voz do Pastor. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.